Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do projeto Gestão da Crise, uma iniciativa sem fins lucrativos com o objetivo de compartilhar conteúdos que te ajudam a entender a nova realidade do mundo dos negócios e tomar decisões que o seu negócio precisa. Essa série de encontros que nós estamos promovendo tem o objetivo de discutir perspectivas para 2021, um ano que promete ser tão desafiador quanto foi o ano de 2020. O nosso primeiro convidado já chegou, é Marcelo Bertoldi, sócio fundador da Marins Bertoldi. Marcelo, bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no nosso projeto, hein? Obrigado, Janso, prazer é todo meu. Vou começar com um rápido balanço do 2020, em meio ao clima de pandemia. O que é que o senhor destacaria, doutor Marcelo? Sobre o aspecto jurídico, o que eu podia dizer é o seguinte: nós tivemos no início da pandemia uma comoção muito grande, especialmente dos empresários, né, que tinham diante de si um fato absolutamente imprevisto, que fugia completamente do rumo natural, normal dos negócios e que precisou, então, fazer com que todas as empresas tivessem que revisar seu plano de negócio, muitas delas, inclusive, se reinventar, né? Nós tivemos setores da economia que foram muito afetados. Em contrapartida, tivemos outros setores que foram, inclusive, beneficiados pela pandemia. Isso também aconteceu, né? Mas, seja como for, no início, lá por abril, maio, junho, existiu, então, uma dúvida muito grande em relação a até onde a crise iria afetar os negócios, né? E, por conta disso, a gente teve no Poder Judiciário uma quantidade muito grande de demandas judiciais discutindo contratos dos mais diversos sob o aspecto do que a gente chama de força maior, ou seja, na medida que você tem uma alteração profunda da realidade com a qual o empresário está vivendo, cabe a ele, então, eventualmente, rediscutir cláusulas contratuais. Então, a gente viu um movimento, em primeiro lugar, de uma repactuação de cláusulas, né? E, em segundo lugar, também, quando não existia possibilidade de repactuação amigável, de ingresso em juízo com demandas judiciais. Olhando para 2021, o que a gente percebe é que, cada vez mais, o Poder Judiciário, nossos tribunais vão ditando quais são os parâmetros para a revisão dos contratos, e isso, obviamente, vai impactando, influenciando, inclusive, na própria negociação. Quer dizer, se você tem um rumo que o Poder Judiciário está tomando, esse rumo é levado em consideração na hora de você avaliar os riscos de uma demanda judicial, e as partes acabam se enquadrando e fazendo acordos, né? Provavelmente, em 2021, vai ser um ano onde essas repactuações elas vão ganhar muita intensidade, até porque a gente tem que imaginar que nós estamos no meio de uma crise, a gente tem a vacina que começa a ser ministrada aqui no Brasil no começo do ano que vem, mas que a gente está vendo, pelo menos esse é o plano que o governo está apresentando, a gente vai ter o ano inteiro ainda de vacinação. Então, a gente ainda vai ter impactos muito fortes na economia por conta do Covid em 2021. A partir da perspectiva do direito empresarial, as empresas chegam mais maduras, com mais musculatura para enfrentar esse desdobramento, essa outra etapa da crise, porque é um processo que ainda está longe de um final e que, obviamente, irá proporcionar muitos desafios. Da perspectiva do direito empresarial, a gente começa o ano melhores do que começamos, obviamente, em 2020, Marcelo? Eu diria para você assim, hoje a gente está enfrentando, muito embora muitos não concordem, mas a gente está enfrentando o início de uma segunda onda do Covid, né? As coisas voltaram a ficar mais difíceis, né? A gente está vendo a Europa passando por isso também, e o Brasil também está passando por isso. Então, o que a gente não consegue prever com exatidão? O quanto a economia e o quanto os negócios ainda poderão ser afetados e até quando serão afetados. Isso a gente não consegue prever ainda. A gente tem setores da economia que estão indo muito bem, surpreendentemente bem. O comércio, do modo geral, o comércio eletrônico está indo muito bem, o supermercado está faturando muito bem até aqui, né? Passou muito bem pela crise até esse momento.
E a minha leitura é assim, a economia sofreu, mas a gente imaginava que fosse sofrer muito mais do que está sofrendo, né? Em setores que estão realmente passando pela crise de uma maneira muito, muito boa, né? Temos algumas novidades, uma delas, por exemplo, é uma iniciativa do Senado de promover um projeto de lei alterando e modernizando ainda mais a nossa lei de recuperação e falência, recuperação de empresas e falência, né, que é uma legislação boa, e o Senado ainda fez uma revisão para deixá-la ainda mais adequada à nossa situação atual. Nós tivemos vários processos de recuperação judicial tramitando, temos vários processos tramitando. Eu queria lembrar que recuperação judicial é uma última alternativa, né? É de fato uma última alternativa. Você tem que buscar, antes de mais nada, o entendimento com seus credores, tem que revisar o seu modelo de negócio para evitar ao máximo seguir um caminho de recuperação. E a recuperação, ela de fato só deve ser utilizada no momento em que você não tem mais nenhum mecanismo para se proteger dos credores, e aí você tem que utilizar esse instrumento, e ele vem sendo utilizado em situações mais drásticas. E a gente tem essa novidade de que é uma sensibilidade do legislador no sentido de buscar trazer para essa legislação algum nível de modernidade. Doutor Marcelo, da perspectiva de governança, qual é o grande desafio para 2021 para as empresas que buscam resultado, que buscam melhorar performance nesse ambiente de pandemia e principalmente engajamento de colaboradores? Gelson, é que nesse ano nós tivemos uma onda muito forte a respeito da discussão que se faz de sustentabilidade das nossas organizações, né? A gente sabe que a natureza, ela dá o troco, né? E essa pandemia é um resultado disso, né? O mundo está se transformando, e as empresas, no modo geral, o empresariado, a sociedade, no modo geral, tem percebido que nós temos que estar muito mais atentos a todas as alterações que nós estamos promovendo no nosso mundo, né, no nosso ambiente. E não é à toa que nós tivemos aí um movimento muito forte do que a gente chama de ESG ou ASG, né, que é Environmental, Social and Governance, ou ambiental, social e governança, no sentido de uma reflexão profunda que está se fazendo com cada vez mais intensidade, no sentido de entender quais são os reflexos que os negócios geram para a sociedade, geram para o meio ambiente, e de que forma que eu faço com que essas organizações sejam conduzidas de maneira a gerar um impacto positivo e não negativo, né? Hoje não se fala mais em proteção, simplesmente em proteção do meio ambiente, mas em recuperação do meio ambiente. Já está numa fase que a gente tem que não se preocupar em degradar e não degradar, mas tem que se preocupar em recuperar aquilo que já foi degradado diante de um limite que a gente está já de agressão ao meio ambiente. E o cenário de uma pandemia fez com que as pessoas ficassem mais sensíveis a esse tema. Então, hoje, principalmente as grandes organizações, elas não conseguem mais imaginar o futuro de longo prazo sem uma preocupação concreta e efetiva sobre o aspecto social e sobre o aspecto ambiental. As empresas que estão virando as costas e não estão engajadas com esse movimento social, ambiental, elas têm vida curta. Então, quando a gente fala em crise, fala em perspectiva de futuro, a governança ligada com sustentabilidade, com preocupação com o social, é fundamental para você ter uma empresa que, de fato, consiga superar uma crise e se imaginar nos próximos anos, na próxima década, nas próximas 2 décadas. É um movimento muito forte que está vindo aí, sabe, Gilson? Marcelo Bertoldi, sócio fundador da Marins Bertoldi, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, foi um prazer revê-lo. Até a próxima, tá, Marcelo? Ótimo, eu que agradeço, viu, Gerson? Sempre é muito bom falar com você. Um grande abraço. Obrigado ao Marcelo Bertoldi e toda a sua equipe. O conteúdo de direito empresarial no portal gestãodacrise.com.br está sob responsabilidade da equipe do Dr. Marcelo e da Marins Bertoldi. Quer mais informações? Acesse
gestãodacrise.com.br. Até a próxima!